Quero começar abrindo com você a Bíblia em um único verso. Só vamos ler um verso nessa manhã. E desse verso nós vamos tirar algumas lições para nós. Mateus 24, versículo 14. Nós vamos fazer agora um voto, que é o voto de fidelidade à Bíblia. Para esse voto você vai erguer a sua Bíblia ao céu. Pode ser a sua Bíblia ou pode ser a sua Bíblia eletrônica também. Mas se for a eletrônica no celular, você tem que desligar o pacote de dados. Você não pode ficar ouvindo um sermão e recebendo mensagens de outras coisas. Então, você desliga os dados e fica só com a Bíblia no seu celular. E todo mundo vai encostar na Bíblia. Se você não está com a Bíblia, encosta na Bíblia do irmão que está do lado. E você vai repetir. Levanta bem alto a Bíblia. Levanta alto, assim, ó, com força. Isso. Olha aqui, cadê o nosso fotógrafo? Aqui fica uma foto bem bonita da igreja do Iguatemi. Olha só. Repita comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Com a Bíblia ainda erguida, feche os seus olhos. Pai, a Tua palavra está na nossa mão. E agora nós vamos lê-la para que ela entre no nosso coração. Para que ela motive a nossa mente. Para que ela dirija os nossos passos. Para que ela seja o centro da nossa vida. E para isso pedimos que o Espírito Santo nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Será pregado esse evangelho do reino por onde? Me ajudem, por onde? Por todo o mundo. Para quem? Para testemunho a quem? A todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, 14 está inserido dentro de uma parte da Bíblia que apresenta os sinais da volta de Jesus. E entre os sinais da volta de Jesus está a pregação do Evangelho em todo o mundo. Eu gosto demais desse texto da Bíblia, porque além de ser um sinal da volta de Jesus, ele também é uma promessa. Você já olhou para esse versículo com a perspectiva de promessa? Qual é a promessa? Será pregado em todo o mundo. Às vezes parece impossível. Talvez você more num prédio, num condomínio, onde você olhe para alguns vizinhos seus e talvez escondidos atrás de uma profissão bem-sucedida, escondidos atrás de um carro de luxo, escondidos atrás de uma graduação altamente qualificada, de uma profissão importante, talvez escondido atrás de uma pessoa dessas, você não consiga ver um filho, uma filha de Deus, que carecem da esperança da salvação mais do que tudo. E um dia esse homem, um dia essa mulher, vai ouvir falar da mensagem de Jesus, seja por você ou por outra pessoa, porque Jesus prometeu que o Evangelho será pregado para todo mundo, a testemunho a todas as gentes. É uma promessa, vai acontecer. Quando você olha para a janela 1040, um grande desafio, 80% da população mundial mora onde mora apenas 20% dos cristãos. Não precisa ser muito esperto para ver que a matemática fica defasada nesse tipo de conta. Mas um dia será pregado para todas as pessoas da janela 1040. Você pode pensar em Coreia do Norte e pensar assim, já é difícil entrar na Coreia do Norte. Imagina entrar na Coreia do Norte e pregar de Jesus. Será pregado, é uma promessa. Será pregado em todo o mundo, a testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Outra coisa interessante sobre esse verso. Esse verso, teologicamente, é considerado um passivo divino. Você sabe o que é um passivo divino? O passivo divino são algumas porções da Bíblia onde existe uma ação e não aparece o sujeito. Presta atenção no verso. Será pregado. Quem é que vai pregar? O texto não diz. É o que nós chamamos em português de sujeito oculto. Não aparece o sujeito. Diz ação, mas não aparece o sujeito. Mas o passivo divino,
é quando o sujeito não aparece declarado, mas todo o contexto do texto e bíblico nos dá a entender que o autor, que o sujeito é Deus. Vou citar um exemplo para vocês entenderem um passivo divino bem conhecido de todos nós, as bem-aventuranças. Completa comigo a bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, quem vai consolar? Mas o texto diz que é Deus? Não, diz que serão consolados, mas é um passivo divino. Todo o contexto do texto e bíblico nos faz entender e crer que é Deus quem vai consolar os que choram. Mesma coisa, será pregado o Evangelho. Quem vai pregar em todo o mundo? Deus. O maior missionário deste mundo é o nosso Deus. Mas Ele vai usar você e eu. Ele podia ter usado os anjos. Na minha opinião, embora isso não esteja revelado, se Ele tivesse escolhido os anjos, o trabalho já estaria feito, porque os anjos são muito melhores do que nós, muito mais rápidos do que nós, muito mais eficientes do que nós, mas Deus não escolheu os anjos, Ele escolheu você e eu, do jeitinho que nós somos, tortinhos, desajeitadinhos, não é? Com os nossos problemas, com as nossas inclinações, com os nossos pecados, é assim que Ele escolheu você e eu para pregar o Evangelho. Mas o grande missionário, maior interessado em pregar o Evangelho em todo o mundo é Deus, que usará você. Sob a perspectiva de Mateus 24:14, e veja bem o final do texto, cita alguns sinais, e aí diz, e será pregado o Evangelho em todo o mundo, para testemunha todas as gentes, e aí conclui dizendo, então virá o fim. Sob essa perspectiva, eu quero apresentar algumas coisas para você. Não sei se vocês estão enxergando bem aqui, mas acho que estão enxergando? Bom, então olhem ali. Alguns motivos para nós agradecermos a Deus. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos que agradecer em primeiro lugar o crescimento da igreja. Em 1863, por ocasião da fundação da igreja, existiam 3.500 adventistas no mundo. E hoje existem mais de 20 milhões de adventistas no mundo, amém? É motivo para agradecer a Deus ou não é? Claro que é, eram 3.500, agora são 20 milhões de pessoas. A igreja cresceu, será pregado em todo o mundo, para todas as pessoas, e então virá o fim. Olha outro motivo que temos para agradecer a Deus, a presença adventista no mundo. Não sei se você vai conseguir ver bem, mas se você conseguir, aqui nós temos o mapa do mundo, tá? E você vê que ele está dividido entre verde e vermelho. Tem mais verde ou tem mais vermelho? Muito mais verde, tem só uns pontinhos de nada vermelho. Isso aqui é a presença adventista. Em todo o território que está verde, existe presença adventista, amém? Para ser mais preciso, 209 países ou áreas. Existem alguns lugares que a ONU chama de áreas, não chama de países. 209 ou 203? Me ajuda, Rodrigo, que eu não estou conseguindo ler. 3, tá bom. Vê, não dá para ler ali, está muito longe, aqui eu não estou conseguindo. Então, 200, é que está bem grande aqui, né? Aí vocês me pegaram. 203 tem a presença adventista, e o 9 vem agora que está na minha cabeça. 29 países ou áreas não possuem a presença adventista, porque não possui a presença de nenhuma igreja cristã, proibido por lei. Agora olha para mim, Jesus falou, será pregado o Evangelho em todo o mundo. Está sendo ou não está sendo pregado em todo o mundo? Está, glória a Deus por isso. Glória a Deus ou não? Glória a Deus por isso, motivo para agradecer a Deus. Outro motivo para agradecermos a Deus, a estrutura da igreja adventista. Você já preparou para pensar que bênção a estrutura da igreja adventista? A igreja adventista no mundo possui mais de 65 mil igrejas. Nós estamos numa delas, Iguatemi. 572 associações, um sistema administrativo de dar inveja a muitas empresas que lidam com isso. A nossa igreja possui um sistema administrativo assim, 572 associações. Caso alguém não conheça, um visitante, um amigo, se você dá a volta na quadra ou pegar do lado de trás do terreno da igreja, nós temos a Associação Central Sul Rio Grandense, que é a sede que administra o centro do Rio Grande do Sul. Mais de 200 igrejas
mais ou menos 10 escolas, e entre elas a igreja aqui do Iguatemi também. Além disso, nós temos no mundo 112 uniões e 13 divisões. Então nós somos da Igreja do Iguatemi, da Associação Central Sul-Grandense, da União Sul Brasileira, da Divisão Sul-Americana, tudo organizado para que a pregação do Evangelho chegue a cada parte do mundo. Mas não para por aí. Você conhece o tamanho da igreja que você faz parte, você conhece a estrutura que temos. No mundo são 171 hospitais adventistas, 429 clínicas de saúde. Aqui em Porto Alegre nós temos uma clínica de saúde, a Clínica Adventista de Porto Alegre, que fica no bairro Três Figueiras, bem pertinho daqui. Nós temos mais de 7.500 escolas adventistas no mundo, sabia disso? E mais de 1.500.000 alunos. Amém ou não amém? É motivo para louvar Deus. Agora olha para mim aqui. Mateus 24,14 diz assim: será pregado o Evangelho em todo o mundo, para testemunha todas as gentes, e então, e depois, virá o fim. Então, olha só, nós estamos falando de uma igreja que, em 1863, por ocasião do seu início, tinha 3.500 membros, isolados no Nordeste dos Estados Unidos, e era isso, não tinha mais nada. E hoje nós somos 20 milhões de membros, espalhados em 203 países do mundo, com uma estrutura maravilhosa. O Evangelho está ou não está sendo pregado em todo o mundo? Está ou não está? Está ou não está? Amém? Encerramos o sermão aqui, podem ir para casa. Você sairia feliz da igreja, não é? Sairia feliz? Lógico que sairia feliz. Porque nós lemos um texto que é uma profecia, que diz que depois de uma ação que é a pregação do Evangelho, Jesus vai voltar. E eu acabei de mostrar para vocês que o texto está sendo cumprido. Amém? Deus seja louvado. Duas coisas para te falar. Primeiro, tudo que eu falei para vocês aqui, todos esses dados e estatísticas, são frescos e verdadeiros do contexto da igreja adventista. Amém por isso? Amém. Só que esses dados aqui, eles analisam apenas um lado da história de Mateus 24,14, que é o lado da igreja. Mas do outro lado da história de Mateus 24,14, está o lado do mundo, que é o alvo que nós devemos alcançar. E eu quero falar algumas coisinhas sobre o mundo para você. Opa, aqui deu errado. Ixi, aqui deu errado. Ah, tirou todo o meu programa aqui. Mas tudo bem, vou falar para vocês já viram ali, né? O bom é que vai ser mais rápido, você vai almoçar mais cedo, né? Eu ia fazer mais demorado assim. Olha o mundo. O mundo possui, queridos, 7 bilhões de habitantes. Tá? Essa é a população do mundo. Dos 7 bilhões de habitantes do mundo, 1/3 é cristão e 2/3 não são cristãos. Então, a maioria do mundo não é cristã. Dos 2/3 que não são cristãos, 1/3 mora além mar, sob a nossa perspectiva, e assim, não é interessado no vizinho. São aqueles países mais ricos, mais desenvolvidos, mais secularizados, onde as pessoas dizem assim: olha, o Evangelho é muito legal na sua vida, mas não na minha. Então, você vive a sua vida com Jesus, eu vivo a minha, pode dar mais 2 cliques, vocês são feras e rápidos, hein? Isso aí. Você vive a sua vida, eu vivo a minha vida, e cada um assim faz do seu jeito a coisa. O Evangelho é legal para você. Não são interessados, é difícil pregar para a gente assim. Mas se não bastasse isso, nós temos ainda, aqui, não, volto aqui. Nós temos ainda mais 1/3 desse grupo dos não cristãos que é anticristão. Você sabia que tem gente no mundo que odeia os cristãos? Quando eu digo odeia os cristãos, não é um ódiozinho assim, odeio, não. É odeia do tipo que, se pudesse entrar aqui na igreja e matar todos nós pelo simples fato de sermos cristãos e estarmos adorando a Deus na igreja, eles fariam isso. Eu estou dizendo para você, presta bem atenção, que tem 1/3 dos não cristãos que pensam assim. Talvez você não entenda quanta gente é 1,5 bilhão de pessoas.
É tanta gente que a gente não consegue pensar muito bem quantos é. Então eu vou ajudar você a entender melhor. O Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. Se nós fôssemos dividir, é como se tivessem 7 países do tamanho do Brasil. Olha que o Brasil é grande. 7 países do tamanho do Brasil, cheio de gente que odeia os cristãos. Esse é o mundo que nós temos que evangelizar. Que Jesus falou, vai ser pregado em todo mundo. Para toda a gente, para esse povo que nos odeia também. E então virá o fim. Aí eu pergunto para você, como evangelizar o mundo? Uma vez foi feito um estudo e foi apresentado em uma assembleia da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá nos Estados Unidos. Um doutor em teologia fez o estudo e apresentou. O resumo do estudo era mais ou menos assim, quanto tempo nós vamos levar para fazer aquilo que nós dizemos que vamos fazer, se continuarmos agindo como agimos? Porque a Igreja Adventista diz que vai pregar o Evangelho em todo mundo, não é o que nós dizemos? Vamos pregar. Quanto tempo nós vamos levar? Qual é o tempo mínimo? Parte de uma lógica, de uma premissa muito básica e muito simples. Toda tarefa possui um tempo mínimo. Suponha que você resolva ir para a praia. Não amanhã. Amanhã você não me inventa de descer para o litoral, porque não vai dar tempo de vir para a igreja. Então amanhã está proibido o adventista de Porto Alegre no litoral. Mas em outro domingo, suponha que você resolva ir para a praia. Capão da Canoa. Quantos quilômetros dá de Porto até Capão? Mais ou menos 150, né? A pista é boa, freeway, não é? Mas veja bem, tem um tempo mínimo para você fazer essa viagem de carro. Qual seria o tempo mínimo? Alguém pode me ajudar? O mínimo, mais rápido para ir. Eu ouvi 2 horas, 1h30, talvez algum mais pé de chumbo, né? Fala freeway, você é minha e eu sou seu e lá vamos nós. Não faça isso, né? Mas enfim. Agora você concorda comigo que tem um tempo mínimo, não é? Dá para você dizer assim para o pastor Gilvan, pastor Gilvan, fica tranquilo que amanhã eu vou para a praia e eu vou voltar a tempo para a igreja porque eu consigo voltar dirigindo meu supercarro de Capão da Canoa até Porto Alegre em 10 minutos. Daria para acreditar nessa, pastor Gilvan? Seria difícil porque existe um tempo mínimo para fazer a tarefa. Tu até pode levar mais, mas tem um tempo mínimo. Imagina uma faxina de casa, não uma limpezinha assim de passar um paninho, estou falando de faxina, lavar todos os vidros, tirar a geladeira do lugar, limpar cada cantinho, cada negocinho, uma faxina de verdade. Quanto tempo leva para fazer uma faxina de verdade? Bem, depende da casa, depende do faxineiro ou da faxineira, depende de várias coisas, mas você não me venha com uma conversa mole que em 30 minutos, 1 hora, você faz uma faxina bem feita numa casa que você não consegue fazer. Tem um tempo mínimo. Qual? É o tempo mínimo para nós pregarmos o Evangelho no mundo todo, como igreja adventista, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. E foi sem graça que eu já mostrei para você antes, né? Eu ia fazer um drama. O estudo apresentado lá na Conferência Geral chegou à conclusão de que, dadas as condições de crescimento do mundo, dadas as condições de crescimento da igreja, e o avanço da igreja, se nós levarmos em conta o avanço histórico da igreja e projetarmos para o futuro, nós precisaremos, no mínimo, de 235 anos para pregar o Evangelho no mundo. Aí a pessoa diz assim, não, nós vamos pregar o Evangelho do mundo e Jesus vai voltar na minha geração. É que nem você dizer, eu vou vir de Capão da Canoa, pastor Gilvan, para cá em 10 minutos. Pastor, eu saio às 7 de Capão, 7h10 eu estou na igreja de Iguatemi. Não dá. Tem um tempo mínimo. Agora, você prestou atenção num detalhe que eu te falei? Eu te falei um detalhe. Você tem que prestar atenção no detalhe. Porque esse estudo, longe de querer marcar uma data para a volta de Jesus, o que na lição da escola sabatina, nessa semana, nós mais uma vez vimos que não devemos fazer, longe disso, esse estudo ele partiu da seguinte premissa: se a igreja continuar agindo como sempre agiu, precisamos de um tempo assim. Não queira você continuar com 20% de envolvidos ensinando a Bíblia.
Não queira você continuar com uma semana de evangelismo, da proporção que nós vamos ter aqui em Porto Alegre, e você falar assim, se vir sempre os mesmos da igreja de Guatemi, tá bom. É mais uma semana, nessa se eu levar alguém eu levo, se eu não levar também tá bom. É mais uma, é mais uma. Não pense você que com esse tipo de pensamento, vamos concluir a pregação do evangelho na nossa geração. Mas a igreja ela tem trabalhado com uma visão que se chama cada um salvando um. E cada um salvando um, sabe o que significa? Significa assim, você não devia ler cada um salvando um, você devia ler assim, eu salvando um. É assim que você lê isso daqui. Não é ele salvando um, não é ela salvando um. Cada um salvando um significa o quê? Eu salvando um. Você sabia que se cada um salvasse um, olha o se cada um salvasse um, em 7 anos aqui no sul do Brasil, nós pregávamos o evangelho para todo mundo da União Sul Brasileira. Mas não adianta só o sul do Brasil, é para o mundo todo. Você sabia que se cada um salvasse um no mundo, em 9 anos nós pregaríamos para todo mundo o evangelho? Amém ou não amém? Você prefere 235 anos ou 9 para pregar o evangelho para todo mundo? E se eu disser para você que pode ser muito menos do que 9, você acredita? E eu te mostro com Ellen White. Tá. Me empolguei tanto aqui que eu esqueci dessa história. Eu já vou te mostrar com Ellen White, mas antes de Ellen White, deixa eu mostrar aqui. Me perdoem pelo equívoco. Essa aqui é uma foto tirada na cidade de Carazinho, minha cidade natal. E ali está minha mãe, com a minha filha no colo, a Emily e o meu irmão. Deixa eu falar alguma coisinha da minha mãe para você. Algumas pessoas aqui já conhecem minha mãe, né? Já viram ela e tal. Minha mãe, ela completou esse mês, 76 anos. Então, ela está na terceira idade. Ok. Além disso, a minha mãe tem alguns problemas de saúde. Ela caiu um tombo aí há 5, 6 anos atrás, fraturou bacia, fraturou úmero, teve que colocar prótese, ela tem uma placa aqui com 14 parafusos. Eu digo, mãe, tu é a mulher biônica. Tanto ferro. Mas não bastasse isso, ela começou daí a ter alguns problemas de coração. Aí teve que fazer cateterismo e pôr uma mola para a artéria aumentar assim e o sangue passar. Eu falei, mãe, além da mulher biônica, a senhora é a mulher COFAP, tem uma mola dentro. E eu vou brincando com ela. Além disso, ela esses dias, faz uns 2, 3 anos, esses dias é que o tempo passa rápido, ela machucou o braço e começou a ter dor no braço, e eu descobri uma coisa que eu nem sabia, que tem um pedaço do nosso corpo que se chama manguito, e quando estraga isso, a coisa é feia, e estragou dela. Ela teve que pôr um gancho pendurado no osso por dentro, uma cirurgia, para segurar o tal do manguito. Eu falo, mãe, tu ainda é a capitã gancho. Ela tem 76 anos e acho que você entendeu que ela é doente, não é? Problemas de saúde. Mas olha um outro detalhe sobre a minha mãe. Está vendo esse garotão aqui? Ele não parece muito fisicamente comigo, mas ele é meu irmão. Ele foi adotado 3 anos antes de eu nascer. E ele tem esquizofrenia, psicose, paranoia, bipolaridade e retardo mental. Minha mãe é idosa, tem seus problemas de saúde e cuida de um filho especial em casa. Minha mãe é o tipo de mulher que, se ela aparecesse no sábado às 11 horas na igreja só para ouvir o sermão, a gente ia dizer assim, uau, irmã, que bom que você veio, parabéns, estamos felizes, porque se ficasse em casa, ninguém ia ficar criticando com tanto problema. Mas a minha mãe, ano passado foi um ano que ela teve inclusive uma embolia pulmonar, e isso travou um pouquinho ela, mas até o ano de 2017, pelo menos por 10 anos, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ela dava estudos bíblicos. Só não dava no sábado e no domingo. Todos os dias, todos os dias. E nesses últimos 10 anos, até 2017, não teve nenhum ano que ela passou sem levar ao batismo pelo menos 6 pessoas. Levou 6 num ano, 8 em outro, 10, chegou a levar mais de 10 pessoas. Nunca foi uma obreira bíblica, nunca foi assalariada, é um membro de igreja, lá de Carazinho, da igreja central de Carazinho, idosa, doente, com um filho especial em casa. Tá certo que daí ela tem eu também de filho, né? Daí dá uma equilíbrio, brincadeira. Mas com todos esses problemas, ela
consegue. Se ela consegue, irmão, será que você não consegue? Será que não é o momento da gente começar a mudar alguma coisa? Agir de maneira diferente do que a gente tem agido? Entender que nós de fato estamos no tempo do fim? Que quando se abre uma oportunidade evangelística, como uma semana dessas, que vai juntar as igrejas de Porto Alegre, vai trazer cantores, vai ter uma programação especial, é o momento de nós fazermos coisas diferentes. Não é uma semana igual para a sua vida, é uma semana diferente. E eu falei para vocês que poderia ser menos tempo do que 9 anos, e pode, porque Ellen White, no livro Serviço Cristão, ela diz assim: o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória, é a chuva serôdio, o derramamento do Espírito Santo. Ele não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração ao serviço de Cristo, consagração ao serviço de Cristo, olha o que vai acontecer. Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Imagina uma linha do tempo. Uma linha do tempo bem simples, daqui até a parede. A parede é a volta de Jesus, não é o seu sonho? Não é o que te trouxe à igreja hoje? Esperança de ver Jesus voltar? Daquele que disse: eu vou voltar, cumprir as promessas, rasgar o céu e vir te buscar. Não é o que te trouxe aqui hoje? Volta de Jesus. Só que o mesmo Jesus que disse que vai voltar, disse que antes da sua volta, o evangelho vai para todo mundo. Então, antes de Jesus voltar, o evangelho é pregado em todo mundo. Mas antes do evangelho ser pregado em todo mundo, Ellen White disse que vai vir o grande derramamento do Espírito Santo. Lembra que ele disse que o missionário é Deus? Quando o Espírito for derramado, coisas extraordinárias acontecerão. Vai ter gente aqui falando inglês, falando alemão, falando mandarim e pregando o evangelho. Quando o Espírito for derramado, a terra toda vai ser iluminada. Só que ela diz assim, isso não vai acontecer enquanto a maior parte da igreja não for cooperadora de Deus. Enquanto você não olhar para você e entender que é você salvando um, sou eu salvando um, é cada um fazendo a sua parte. Nós não temos isso na história da igreja, irmãos. E é por isso que quando se faz uma conta de matemática, se chega à conclusão que se precisa de séculos para pregar o evangelho em todo mundo. Mas se nós começarmos a mudar isso, se você começar a mudar isso, daqui bem pouquinho, talvez em muito menos do que 9 anos, Jesus disse: os últimos eventos serão breves. Se você começar a mudar isso, em breve o Espírito vai vir, o Evangelho vai ir e Jesus vai voltar. Ellen White diz assim: todo verdadeiro de Deus, todo verdadeiro discípulo de Cristo nasce no reino de Deus como um missionário. Quantos? Todo. Você também. Ela também diz assim: todo membro da igreja deve empenhar-se em algum ramo de serviço para o mestre. Quantos membros? São só os líderes? Não, é você, todo. E ela ainda diz assim: longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. E ela diz: quando os membros da igreja, você e eu, de Deus, fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento à comissão evangélica, todo mundo será logo advertido, e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. E ela termina com o texto que começamos: e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, a testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então virá o fim. Ele vai vir. Eu sei que em algum momento a dor, ou o sofrimento, algum problema,
já tenha feito você orar e dizer para Deus: Senhor, eu estou te esperando há tanto tempo. Mas hoje Deus diz para você que você não está esperando por Ele. É Ele que está esperando por você. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja. Será que esse tempo não pode chegar ao fim hoje? Será que você não pode se levantar e dizer: Senhor, se é o Senhor que está esperando, se o Senhor está esperando pelo meu serviço, se o Senhor está esperando que eu seja um cooperador teu, eu quero dizer, Senhor, que se é por mim, o Senhor não precisa mais esperar, porque eu vou me levantar. E eu quero apresentar para vocês um último texto que mexe demais comigo. Ellen White diz assim no livro Patriarcas e Profetas, página 140. Olha só que texto forte. Olha o que ela diz: cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Cada dia. Se você esperar para amanhã, tem gente que não vai mais poder ser alcançada. Mas ela é ainda mais incisiva, a serva de Deus diz: cada hora. Alguns passam para além do alcance da misericórdia. Olha que coisa forte. O que você vai esperar? Você vai esperar outra semana de evangelismo? Você vai esperar outro movimento da igreja? Você vai esperar outro ano? O que você vai esperar? Cada dia, cada hora, pessoas estão se perdendo, porque nós estamos ficando quietos. E ela diz assim: onde estão as vozes de aviso e de rogo, mandando o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão as mãos? Onde estão as mãos estendidas para fazê-lo retroceder do caminho da morte? Onde estão as vozes da igreja do Iguatemi? Onde estão as mãos da igreja do Iguatemi? Cada dia pessoas têm ido para além do alcance da perdição, e Deus está chamando: onde estão as vozes? Ele não pede as melhores vozes, Ele não pede as vozes mais afinadas, Ele não pede as vozes que acompanham as mentes mais refinadas e elaboradas. Ele pede todas as vozes. Onde estão as vozes? Onde estão as mãos? Eu quero convidar a Fran, e a Fran vai cantar a música final. A Fran vai cantar uma música que fala sobre a volta do Senhor Jesus. A música diz para sempre, né, Fran? E quando Jesus voltar, Ele vai voltar para acabar com a dor, com o sofrimento, com tudo que existe de ruim nesse mundo para sempre. E viveremos eternamente. Mas antes da volta de Jesus, uma igreja tem que se levantar, como Isaías um dia se levantou, e tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ainda hoje, você tem uma missão a fazer. Ainda hoje você tem pessoas para convidar. Você tem gente para trazer para a igreja. Você tem pessoas que você precisa salvar. Tem pessoas para quem você precisa telefonar. Pessoas para quem você precisa mandar um WhatsApp. Pessoas para quem você precisa convidar. Mas tem gente que talvez amanhã seja tarde demais, e você precisa convidar para aceitar Jesus. Porque muito em breve a promessa vai se cumprir. Eu acredito que na nossa geração, eu acredito que mais breve do que nós imaginamos, e Ele vai voltar para viver conosco para sempre. Olhando ao leste, eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito, o momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande e agora já grande reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho.
majestade vem para buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem para mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem para sempre. Ele vem para sempre. O som do clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E que majestade vem para buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem para mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem para sempre. Ele vem para sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia eu criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre, pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Esse sonho, muito em breve, vai ser a nossa realidade. Você vai ouvir Jesus, imagino que você vai estar em lágrimas. Ele vai te dizer: filho, eu voltei para sempre. Sem mais dor, sem mais lágrimas, sem mais separação, sem mais tristezas, sem mais tragédias. Eu voltei para sempre. E Ele está esperando esse momento. Falta a nossa igreja acordar. Falta nós despertarmos. Se você perguntasse para Jesus e falasse: Senhor, qual é a outra estratégia? Senhor, qual é o plano B? Se a igreja não responder, qual é o plano B? E Jesus, o maior administrador,
líder e estrategista do mundo, iria te responder: não há plano B. Não há outra estratégia. Vai ser com a igreja. Ela vai se levantar. Ela vai receber o Espírito. Ela vai fazer parte do povo que estará em pé. Que comece hoje. Que comece agora. Que comece com você. Feche os olhos. Pai, obrigado pelas promessas. De todas que o Senhor nos fez, a maior é a da tua volta. Como nós queremos, Senhor. Como nós queremos. Mas sabemos que mais do que nós, o Senhor ainda deseja. Deseja voltar. Deseja nos buscar. Secar a lágrima dos olhos dos teus filhos para sempre, Senhor. Nós sabemos que é o teu desejo. Por isso a igreja do Iguatemi, ó Deus, teus filhos, o Senhor conhece cada um deles. Essa igreja se levanta para dizer: Senhor, conta conosco. Senhor, não somos perfeitos. Não sabemos tudo. Não temos as maiores habilidades. Mas nós vamos. Em nome de Jesus nós vamos. Derrama poder sobre essa igreja. Nos dá o senso de urgência. E ajude para que enquanto trabalhamos pelas outras pessoas, a obra da salvação se complete em nós. E que quando voltares estejamos em pé, para receber das tuas mãos a coroa da vida eterna e viver ao teu lado para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos às noite, 19h45. Estarei à porta cumprimentando a todos.